Olá, caros alunos do curso de Engenharia de Produção da Univesp. Estamos iniciando a nossa aula de conhecimentos específicos de matemática financeira, agora iniciando a fase de formulação e conceitos que nos ajudariam a ter os cálculos de equivalência de capitais ao longo do tempo e assim como narramos na segunda aula, né, reconhecendo o valor do dinheiro ao longo do tempo. Então vamos iniciar essa fase trazendo para os nossos conceitos digamos assim, de formulação e de interpretação dos fluxos de capitais, o conceito de capitalização simples. Embora ele seja um conceito de pouca aplicação prática, digamos assim, na forma em que está estruturado o nosso sistema financeiro no Brasil, ele tem um poder muito forte didático de nos iniciar com a matemática financeira de uma forma bem mais fácil de entender quando realmente chegaremos no modelo de capitalização que se pratica no Brasil, que é a capitalização composta, que será assunto da nossa próxima aula. Então, iniciando o nosso bloco de conteúdos previsto para a nossa disciplina, estamos iniciando a capitalização simples aqui no bloco de matemática financeira. Então, nós temos a seguinte situação. O cálculo da remuneração do capital é a forma de remuneração do fator de produção capital. A forma de juros simples. Então, reconheço a remuneração e vou fazer o cálculo dos juros incidindo somente sobre o capital inicial em cada período. Então, lembrem daquela expressão do diagrama de fluxo de capitais que a gente colocou. Sempre o valor base, ele vai ser uma constante que é o valor presente, né? O valor do capital hoje. Então, juros fica expresso, então, pelo valor presente, ou seja, o capital no momento, e a taxa pactuada pela remuneração do capital. Então, nós temos aqui a primeira situação de que juros fica expresso por essa equação, por essa fórmula. Como a remuneração do capital a juros simples é sempre sobre a mesma base, ele tem um comportamento linear, ou seja, a cada período de capitalização de juros, nós vamos ter sempre a mesma base e a mesma taxa. Então, ele é uma constante. Então, ao longo do tempo, o capital vai ser acrescido de juros de uma forma calculada sempre pelos mesmos fatores. Então, se eu tiver 1, 2 ou N períodos de capitalização, vai ser expresso por essa equação aqui. Aqui eu tenho o capital, a taxa e o tempo. Nesse sentido, nós temos que, eu coloquei aqui essa lembrança para dizer a vocês, taxa e tempo de capitalização tem que estar na mesma unidade de tempo. Então, se eu tenho uma capitalização de juros ao mês, eu tenho que ter uma taxa de juros equivalente ao mês. Se a capitalização é anual, eu tenho que ter essa taxa expressa pelo fator anual, tá? Então, isso é uma situação que tem que estar sempre coerente para que a gente reconheça a questão do capital ao longo do tempo. Então, vamos para a formulação de como a gente capitaliza isso ao longo do tempo. Muito bem. Então, eu tenho lá uma aplicação, eu faço a contratação de um empréstimo na data, digamos, de hoje. Bom, que é a nossa data zero. Lembre-se disso lá do diagrama. Quanto nós vamos ter de valor futuro, né, daqui a um período? Nós vamos ter o que eu apliquei, mais os juros desse primeiro período. Então, os juros do primeiro período é o valor aplicado vezes a taxa. Muito bem. Passou mais um período. Quanto eu vou ter de valor capitalizado? O que eu já tinha
mais os juros do segundo período, que seria esse fator aqui. E aí nós vamos ter essa equação representando o quanto eu acumulei no período 2. E aí no terceiro período eu vou ter o montante do período anterior mais os juros do terceiro período, desculpe. Então nós vamos ter uma outra equação. Colocando em evidência aquilo que eu posso colocar nessa terceira fase, nós vamos ter a expressão geral de capitalização simples. Ou seja, o montante, o valor futuro, aquilo que eu vou ter num período de capitalização denominado de N, nós vamos ter o capital inicial, seja na forma de empréstimo ou de aplicação, capitalizado pela taxa, pelo número de períodos em que ocorreu a capitalização. E se eu quero conhecer o valor presente, que está lá no futuro, hoje, eu vou fazer simplesmente a inversão da fórmula aqui e tenho essa expressão para dizer o seguinte: o valor do futuro hoje basta operacionalizar por essa equação. Então, esta capitalização de forma linear, ela nos dá a primeira condição de calcular a nossa remuneração de capital ou reconhecer o valor do dinheiro ao longo do tempo. Vamos ver um exemplo, um conjunto de exemplos para fixar cada uma dessas situações que a gente pode ter no cálculo da remuneração do capital a juros simples. Então, veja bem, neste exemplo, nós temos um enunciado que, para começarmos a ter mais, digamos assim, segurança com os cálculos, eu recomendo sempre fazer a representação do fluxo de capitais, como a gente colocou aqui de forma genérica. A outra forma também de, a partir do enunciado, você entrar na formulação da equação, é listar do lado os elementos que você já conhece. Porque qualquer que seja o modelo de capitalização, qualquer que seja o nosso recurso de cálculo, seja por equação ou por uma calculadora, eu sempre vou ter que descobrir esses 4 elementos e desses 4 eu só vou poder ter um não conhecido, uma incógnita. Por quê? Nós temos apenas uma equação. Então temos a equação e ela vai nos ajudar a representar os números do enunciado ou da solução que temos que alcançar e vocês vão ganhando com certeza segurança e isso vai fazer parte dos próximos exercícios ao longo das nossas próximas aulas. Então vamos ir no passo a passo. Qual o valor que será resgatado com a aplicação de um capital de 25 mil? Então, está dizendo que ele vai receber, vai aplicar um capital hoje por 25 mil. E ele está representado aqui. Com prazo de resgate em 15 meses. Então, essa transação no futuro será em 15 meses. Então, está aqui representado também. N igual a 15. Há uma taxa de juros simples de 3% ao mês. Então, 3 de juros. E aqui representamos na forma percentual os 3%, mas que para utilização na equação geral ou na fórmula geral, eles precisam sempre estar representados na forma decimal, né? Situação que vai ser diferente quando vocês usarem uma calculadora financeira. Mas, por enquanto, temos que respeitar essa questão de formulação. Então, 3%, 3 dividido por 100, que dá 0,03. Muito bem, então eu tenho 1, 2, 3 incógnitas conhecidas,
né? Ou variáveis, melhor dizendo, 3 variáveis da equação conhecidas, e nos resta apenas uma, e isso é resolvido porque eu tenho uma incógnita e uma equação. Vai ser sempre assim. Nós vamos ter 3 variáveis conhecidas e uma desconhecida. E vamos ter apenas uma equação. Muito bem, aí substituo os valores identificados no exemplo e faço a montagem da equação, né? Então, fazendo primeiro a operação de multiplicação, 0,03 vezes 15, somo 1, multiplico por 25.000, tenho a resposta que é solicitada. Qual o valor que será resgatado? Ou seja, eu resgatarei 36.250 se aplicar hoje 25.000 a uma taxa de 3% ao mês por 15 meses. Então vejam que este cálculo é a expressão do nosso conceito base. Qual é o capital equivalente de 25.000 no futuro, representado por 15 meses a uma taxa de juros de 3% ao mês. Ou seja, 36.250 daqui a 15 meses é equivalente a 25.000 hoje, se eu considerar uma taxa de 3%. Então, esse primeiro exemplo é a expressão numérica daquilo que nós exemplificamos na aula 2. Um outro exemplo. Agora vamos mudar a variável não conhecida. Qual o valor do capital que, aplicado a uma taxa de juros simples de 12% ao ano, pelo prazo de 5 anos, acumulará um capital de 18.000. Ou seja, se eu quero ter 18.000 daqui a 5 anos, quanto que eu tenho que aplicar hoje se eu tenho uma oportunidade de remuneração desse capital aplicado de 12% ao ano? Então, é isso que esta fórmula geral vai nos ajudar e eu represento tudo isso pelo meu fluxo de capitais. Aí, substituo as variáveis conhecidas, mais uma vez, eu quero saber essa e conheço essa e essa. Então, 3 conhecidas e uma desconhecida, como sempre. E aí, faço a substituição e tenho a resposta a esta questão. Então, se eu quero ter 18.000 reais daqui a 5 anos a uma oportunidade de 12% ao ano, eu vou ter que aplicar hoje 11.250. É isso que nós acabamos de exemplificar numericamente aqui. Um outro exemplo que nos remete a conhecer a variável tempo, né? Quanto tempo eu preciso para ter um capital equivalente? É isso que está exemplificado aqui. Eu quero saber em quantos meses, então essa vai ser a minha variável, né? A aplicação de um capital de 10.000, ou seja, isso aqui a gente conhece, está aqui. Há uma taxa de juros de 1% ao mês, então essa aqui também a gente conhece, está aqui. Acumulará um capital de 20.000. Em outros termos, a gente pode dizer o seguinte: considerando uma capitalização simples, em quanto tempo um capital dobra de valor? Ou seja, de 10.000 eu passo a ter 20.000. Quanto tempo isso acontece? Então, basta a gente inserir na equação ou na formulação geral as variáveis que eu conheço e eu vou encontrar a variável desconhecida. E, neste caso, nós chegamos a, digamos, a resposta ou aquilo que a gente queria saber.
um capital de 10 mil vai dobrar em quanto tempo a uma taxa de 1% ao mês? Você vai demorar 100 meses para identificar que o capital de 10 mil que você possuía, ele dobrou de valor, né? Então, esse é o tempo que ele precisa estar aplicado para que a remuneração desse fator de produção denominado capital possa ser, digamos, valorizado ao longo de um tempo de acordo com essas características. Eu quero ter o dobro do capital que eu possuía num momento lá do passado, né? Em quanto tempo isso vai acontecer? 100 meses, ok? E neste exemplo, nós estamos trabalhando aqui o conceito de taxa de juros. Eu quero saber qual é a taxa para que uma determinada equivalência de capitais aconteça. Então, se eu apliquei por 18 meses, né, aqui, um capital de 17 mil, então, na data 0, apliquei 17, vou resgatar 30, então isso aqui também é uma variável conhecida. O que a gente quer saber? Para eu ter aplicado 17 mil e ter resgatado 30 mil, num período de capitalização de 18 meses, que taxa? O que aconteceu com a taxa? Eu vou descobrir se até uma taxa compatível, seria compatível com o momento em que eu estava vivendo de oportunidades e de momento, digamos assim, de taxas financeiras no mercado. Então, mais uma vez, a fórmula que nos socorre é a fórmula geral, que já fizemos o conceito dela em slides anteriores. Substituindo, nós vamos chegar à resposta que a nossa questão queria que identificássemos. Qual é a taxa? Então, algo que você transaciona por 17 mil valor presente e resgata 30 por um período de 18 meses, está numa equivalência mediante a taxa de 4,248%. Tá? Então, vejam que esses exemplos, ele trabalhou cada uma das variáveis que todo fluxo de capitais possui, né? Todos vão ter sempre alguns elementos conhecidos e apenas um não conhecido. Um conceito extremamente importante é a taxa equivalente na capitalização simples. Lembre que em momentos anteriores eu falei que nós temos que ter uma sintonia entre o prazo da capitalização com o prazo definido para a taxa de juros. E aqui nós temos, às vezes, questões em que nos é fornecido uma taxa de juros vinculada a um período de tempo, mas a capitalização está associada a outro período de tempo. Então surge o conceito de taxas equivalentes, né? Então, disse que duas taxas referentes a períodos distintos de capitalização são equivalentes se o mesmo capital aplicado, ou seja, na data inicial, na data 0, a essas taxas, durante o mesmo período, produzirem montantes ou valor futuro iguais. Tá? Então, se eu tenho um momento 1 com um determinado capital, qual o valor futuro? Nós já vimos essa expressão, né? Que é a taxa de juros vezes o prazo. No momento 2, o capital com a mesma situação de capital inicial, aplicado a um prazo e uma taxa diferente. Se nós dizemos que a taxa do período 1 e do período 2 são equivalentes, nós temos que ter a confirmação que o valor futuro nesses dois fluxos ou nessas duas transações são iguais. Então, exemplo de taxas equivalentes, para a gente entender mais claramente. Qual a taxa de juros simples anual equivalente a uma taxa de juros simples de 2,5% ao mês? Ou seja, eu quero saber o seguinte,
2% ao mês, qual é o equivalente se fosse uma taxa anual? Então, pelo conceito do slide anterior, o montante, ou seja, o valor futuro das duas, tem que ser idêntico. Então, a taxa de juros anual aplicada a um fator anual de tempo tem que ser igual à expressão da taxa mensal em relação ao prazo mensal. Então, primeira situação que nós temos aqui. Deste lado, valor do capital, eles se simplificam. Aí eu fico só com a parte do parênteses. Então, resolvendo essa situação dessa equação, introduzindo a taxa mensal, que eu conheço, ela foi dada. Uma taxa mensal, ela vai ser capitalizada 12 meses. Qual é a taxa anual equivalente? Então, eu vou chegar à expressão de 0,30, que corresponde a 30% ao ano. Ou seja, 2,5% ao mês é equivalente a 30% ao ano, considerando uma capitalização simples, ou mediante o conceito de taxa de juros simples. É isso que nós estamos calculando aqui. Esse 30% ao ano expressa que é uma taxa equivalente de 2,5% ao mês. Então percebam aqui por esse exemplo que é uma forma bem fácil de observar, porque há um comportamento na capitalização simples de variação linear. Então, se eu tenho a taxa mensal e quero saber a taxa anual, né, eu posso fazer mentalmente o cálculo dizendo que é 2,5 vezes 12 meses. E se eu tenho a taxa anual, eu posso fazer o raciocínio inverso. Eu sei da taxa de 30% ao ano. Quanto é o equivalente a uma taxa mensal? Basta eu dividir 30 por 12. Né? Que é mais ou menos o que a gente pode também exemplificar com o exemplo da poupança. Tá? Por lei, uma poupança tem que ser remunerada a uma taxa de 6% ao ano. Só que agora ela é capitalizada mensalmente. Então, 6 dividido por 12 vai dar a expressão que todo mundo conhece, que o rendimento de uma poupança é de 0,5% ao mês. E nós temos que resgatar aqui também o conceito de equivalência de capitais que nós já vimos anteriormente. Né? Isso vale para a capitalização simples e também vai valer para a capitalização composta, que é o assunto da nossa próxima aula. Então, pode-se afirmar que dois capitais são equivalentes quando têm o mesmo valor em determinada data de avaliação. Então, na questão que surge aqui, é que eu posso ter a equivalência de capitais no momento 0 em relação ao momento n. Mas eu posso escolher entre o 0 e o momento n outro momento de equivalência de capitais. Então, neste caso, nós vamos eleger uma outra situação de equivalência de capitais. Né? Porque na data 0 e numa data única lá no futuro, a gente já observou isso com os exemplos. Então, vamos dizer o seguinte, que nós temos um capital no valor de 3.636,35 numa data 1. Então, isso aqui representaria esse capital nessa data 1. E é equivalente na data 2 de um capital de valor de 5.600 na data 6. Então, essa aqui seria a nossa data 6. E, na verdade, o que se pede aqui é qual é o capital equivalente numa data 2. Então, isso significa que esse capital tem que ser atualizado para a data 2 e esse capital tem que ser atualizado para a data 2, vindo do futuro para a data 2. Né? E eles têm que ser equivalentes, ou seja, eles estão aplicados em valores e momentos diferentes, mas a mesma taxa por cada período de capitalização.
Então, qual é o capital equivalente na data 2 que respeite que esse capital aplicado em 3.636 seja equivalente a 5.600? Então, é isso que nós fizemos o cálculo aqui. O capital que vai da data 1 para a data 2 está aqui expresso pela equação da formulação geral. Né? Eu capitalizei daqui para a data 2 e chegamos ao cálculo de 4.000. E esse capital que está na data 6, para ele vir para a data 2, então 5.600, aí a expressão muda por divisão, e aí nós vamos chegar ao cálculo que temos o valor de 4.000. Ou seja, podemos afirmar que esse capital da data 1 e o capital da data 6, eles são equivalentes a um valor de 4.000 na mesma data, denominada data 2. Então, esse é um conceito muito importante, a equivalência de capitais em momentos entre o presente e o último momento do futuro. Muito bem, então com isso nós estamos encerrando a aula de capitalização simples, os fundamentos e os exemplos de cálculo, como vocês podem acompanhar com os slides. E com isso a gente também deixa recomendado uma série de atividades, como vocês podem ter aqui, digamos assim, o que é ideal para que vocês desenvolvam ou consolidem, né, os conceitos desta aula. Então, primeiramente, nós vamos sempre recomendar páginas dos livros da nossa bibliografia para que vocês encontrem mais detalhes daqueles que conseguimos passar para vocês durante a aula. Também haverá um conjunto de exercícios resolvidos para vocês consultarem e ver como se resolve cada uma das questões que envolve o que nós vimos aqui nos nossos exemplos. Então, eles ajudarão vocês a consolidarem a utilização da fórmula, mas também ajudarão vocês a, digamos, conseguir abstrair do enunciado de uma questão as variáveis conhecidas e a não conhecida. E também deixaremos um conjunto de resolução, um conjunto de exercícios para que vocês resolvam. Então, seriam os exercícios propostos, forneceremos o resultado desses exercícios, mas o desenvolvimento dele deve ser feito por vocês. E como sempre temos deixado recomendações de leituras e atividades complementares para vocês irem um tanto quanto mais além do que somente o conteúdo da disciplina. Aí a gente remete à nossa visão em que vocês estão se especializando, sim, numa trilha ou num eixo financeiro do nosso curso. Muito obrigado e até a próxima aula.